Foi dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar. Saudades de fazer isso aqui, hein? Seja bem-vindo à edição de número 157, uma edição que trará corridas duplas e muitas corridas duplas agora em diante. Uma delas foi o que aconteceu em Road America no último final de semana, em que duas corridas, uma no sábado e outra no domingo, fizeram os fãs da Indy ficarem uau! Finalmente corridas boas em Road America, mas calma que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Primeiro vamos apresentar os nossos convidados da mesa. Vou chamar aqui primeiramente o Emanuel Weiman. Tudo bem, Emanuel? Fala, gurizada medonha, de volta aqui do IndyCarCast. Vamos lá, vamos de novo, vamos que vamos. Vamos que vamos. Tem também o nosso querido João Stumano Neto. Tudo bem, João? Opa, tão exausto quanto os pilotos. Essa rodada dupla acabou comigo na cobertura da corrida, das duas corridas. Imagina 110 voltas em Road America. Nossa Senhora. E agora também temos o Paulo Rubens. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Daniel. Então vamos para mais um IndyCarCast. Seguinte, antes de a gente começar a falar sobre as duas corridas, a gente vai falar sobre o Road to Indy, que é a base onde tudo na Indy acontece antes deles chegarem na parte da carreira profissional mesmo da IndyCar. Na USF 2000, o Dudu Barrichello na primeira corrida ele conseguiu um pódio, chegou em terceiro. Na segunda corrida ele largou em segundo, eu não sei o que aconteceu porque eu não vi, né? Mas ele terminou em quinto. Começou relativamente bem a temporada. Bom, então já temos um resultado interessante. Estamos dando ênfase de que o Dudu Barrichello conseguiu pelo menos um pódio em uma das corridas aqui de Road America. Perdão, teve a Indy Pro 2000 também. O USF 2000 foi o Christian Rasmussen. Ganhou as duas, né? Venceu as duas. Isso. Aí o Josh Green foi segundo na primeira e terceiro. O Michael Dolando foi quinto na primeira e segundo na segunda prova. Na Indy Pro 2000, na primeira corrida, quem ganhou foi o Daniel Frost, de Singapura. Em segundo ficou o Devlin De Francesco, de Miami. E o nosso querido Parker Thompson ficou em 14º. Devlin De Francesco na canadense? Não, ele diz aqui que é de Miami. Na segunda corrida, quem ganhou foi aqui o... diz que é italiano-canadense. Ah, bom. É o que dá aqui no hometown aqui pelo site da Indy Pro, é isso. Que ele corre na Andretti e é de Miami. Na segunda corrida, quem ganhou foi o russo Artem Petrov, da Juncos. E o segundo colocado foi o Stingray Robb, também da Juncos. Pô, será que esse Petrov não é algum parentesco com o Vitaly Petrov, da Indy? Da Fórmula 1? Não faço ideia. Muito bem, esse foi o resumo Road to Indy que tivemos aqui nessa edição de podcast da 157 pré-Road America. E agora a gente vai falar sobre... E a Indy Lights? Não tem. Não vai ter... Não vai ter em 2020, por causa justamente da pandemia aí. Cancelado, infelizmente. Foi cancelado, infelizmente. Ok, muitas pessoas... Pra quem não sabe, né? Muitas pessoas dizendo que foi cancelado. Então é só para dar ênfase que realmente foi cancelada. Tivemos 3, 4 pessoas falando que foi cancelada, então ela foi cancelada. Só um detalhe, rapidinho. Na verdade, ela foi cancelada, não foi nem por causa da pandemia em si. Eu não sei se foi exatamente ele, mas eu vi com a sugestão dele, do Roger Penske, para que no ano que vem ela volte com um grid maior. Cara, eu acho interessante. Na real, a pandemia em si ajudou, né? Convenhamos. Mas, cara, se for para fazer um grid melhor, por favor, façam isso. Teriam 10 pilotos. Mas, por exemplo, o Daniel Frost, que venceu na Indy Pro, ele estava escalado para correr na Indy Lights. Ele ia ficar no carro 68 da Andretti. E no fim ele ficou ali para correr acho que também na Andretti, ou não? Na verdade, o pessoal de equipe grande fez um remanejamento para não perder o ano, né? Sim. Aí ele veio pra Indy Pro de novo. Não sei se ele já tava ali.
Muito bem, então vamos para a corrida que aconteceu no sábado, às 6 da tarde aqui no Brasil, 5 ou 4 da tarde, não lembro mais o horário, acho que é 4, acho que é 2 horas 6 antes, da tarde, foi 6 da tarde que começou a corrida. Não, lá aqui no Brasil sim, mas aqui no Brasil, são lá 2 foi horas. 5, lá foi 5. Enfim, é num final de tarde ali no verão, que não precisava ser tão... uma confusão só, assim como foi a corrida, e principalmente o início dela. Ah, não, tô falando de sábado. Nossa, peraí. Nossa, tô tocando tudo já. Calma. É que eu não vi a corrida de sábado, eu não sei nem o que aconteceu, então eu tô jogando bar. Para que vocês não cometam o mesmo erro do Daniel Schneider, eu recomendo que vocês leiam o resumo no IndyCenterBrasil.com.br. Exatamente! Leia o resumo no IndyCenterBrasil.com.br, porque é o melhor portal de notícias da Fórmula Indy. E não cometam o mesmo que eu, vocês vão ter que ir correndo para lá para ver como é que foi a corrida, caso vocês não viram. Não só no Brasil, né? É bom lembrar que é o melhor portal no mundo todo, porque não tem outro site completão assim. É só o próprio IndyCar. O site oficial, mas nem o próprio site é tão bom quanto esse. Jogando jabá pro nosso lado. O site da Indy esse ano tá difícil, viu? Tá muito ruim esse ano. Botaram um template no outro lado. Enfim, dane-se o site da Indy. Vamos falar sobre a corrida. Vamos falar sobre a corrida em si. Então, a corrida foi padrão Road America. Não tinha praticamente nada acontecendo. Um marasmo danado. Aí na segunda metade começou a ter uma bandeira amarela atrás da outra e ficou legal. Não, o começo da prova foi bom, que tava os carros tudo embolados, aquelas primeiras 5, 10 voltas tava legal. Aí depois foi aquela corrida meio lá Fórmula 1, sabe? O que meio que salvou, além das amarelas aí, foi que a parte estratégica ela ficou embolada por causa de erro. O pessoal começou a errar um bocado em pit e um foi atrapalhando a corrida do outro, assim, quando foi parando, sabe? Nessa corrida do sábado teve o Joseph Newgarden com o pole, né? Roubou no último segundo, roubou a pole que era para ser do Jack Harvey, que largou em segundo. E aí, durante a largada, você teve ali uma largada bem movimentada, né? Por sorte, não teve nenhum acidente, mas foi bastante acirrada ali, com direito ao Ferrucci fazendo um trio wide, botando roda na grama, fazendo trio wide ali com o Rahal e o Harvey, uma largada muito bacana na corrida. O Harvey foi o do meio. Aí ele viu que era muito louco ficar no meio do Rahal e do Ferrucci, aí ele tirou o pé e recolheu o carro dele e deixou os dois ali na frente. O Hunter Ray foi um maluco na largada também, né? Passou 2 carros e depois tentou passar o Newgarden, não conseguiu. Só que depois Aí acabou o pneu dele em 2 voltas. Exatamente. Aí o Rahal passou ele. Por causa do pneu do Hunter Ray ter acabado, né? O Newgarden já tinha aberto 2,5 segundos. E aí ficou essa diferença entre o Newgarden e o Rahal, enquanto o Hunter Ray segurava o resto do pilotão lá, né? Ferrucci, Harvey, Dixon, segurando esse pessoal todinho lá, né? Tá, agora me explica, por que carambas o Dixon conseguiu chegar lá na frente mais uma vez? Eu tô tentando entender isso até agora, porque, cara... Ele brota do chão, literalmente. É o Dixon, cara. Ele fez o famoso undercut, que é tipo antecipar a parada, pegar a pista limpa e meter volta voadora, né? Contou com a sorte lá do Rahal na primeira parada, tem um problema de não conseguir colocar o combustível, né? Perdeu mais de 10 segundos ali tentando botar combustível no carro. A bandeira do Rahal ficou revoltada. E aí na parada seguinte... O Newgarden também teve problema, né? O motor apagou e também demorou mais de 10 segundos para conseguir sair dos boxes. Foi muito engraçado o desespero do mecânico quando apagou o carro. É mais ou menos o que aconteceu no Indy GP. Convenhamos. Foi bem parecido. A gente esqueceu de falar um negócio, né? Da largada da corrida. Teve a cena grotesca do Andretti e do Rossi pulando na grama e vindo para a pista de volta com um monte de placa de publicidade presa no bico. Eu ia comentar isso agora. Arrastando as placas. Não, o negócio, a parte melhor é tipo... Era a última curva ali antes de vir pra reta principal, né? Tava na entrada dos boxes. Por que eles não entraram logo ali? Foram dar uma volta inteira com aquela placa pendurada lá no carro. Raspando aí ali. quando eles entraram,
Não, quando eles entraram, o Andretti estourou o limite de velocidade. Aí ele foi punido de novo e teve que pagar um drive-thru depois. O cara conseguiu com uma placa estourar o limite de velocidade. O cara é realmente Need for Speed, tá ligado? É Fast and Furious. É bem assim. Eu fiquei me perguntando, os caras botam tanta placa ali, eles não pensam que pode passar um carro ali e levar tudo junto. Mas é de isopor aquilo lá, é feito pra destruir mesmo. Não, nem é de isopor quase. É um negócio ali, um papelão ali, meio plástico, meio sei lá o quê. Isopor não é... Você pega um pedaço ali num radiador, alguma coisa... Ou não, tem tanto essa parte aí é que o Rossi, quando foi a parada dele, o freio dele tava quase pegando fogo. O freio dele tava muito quente, tava saindo muita fumaça. Porque a placa tava porque a placa tava justamente na frente do de freio, né? De resfriamento. Aí quando foi parar, tava o freio quase pegando fogo. Sabe o tiozão que vai com o trailer pra pista e faz aquela churrascada antes da corrida? Era assim que tava o freio do Rossi, saía muita fumaça. Nossa. Botava um bife ali, botava em cima do... Cara, a Andretti foi um nado sincronizado ali, já posso dizer isso. Porque, velho, todo mundo, os três, assim, uns 2, 3 saindo ao mesmo tempo naquela curva. Parecia, não, vamos combinar ali. O Zach Witt saiu também. O Zach Witt saiu também, só que ele acertou a mesma placa. Exato. Tipo, porque não tinha mais nenhum pra acertar, né? Não tinha mais nenhum placa pra acertar também. Cara, eu fico imaginando a cara do Michael Andretti vendo a cena dos três saindo da pista ao mesmo tempo. Não, de que adianta eu comprar o grid todo? Se o cara compra o grid todo, vai ter um Big One ali, porque todo mundo sai na mesma cor. Imagina a cara dele. Não, sobre isso, o André Dueck comentou com o Leite, tem muito carro da Andretti. O Leite falou assim, tem muito carro da Andretti e tal. Então, Leite, mas você viu que na Indy 500 o Andretti vai ter 7 carros? Aí o Leite ficou em silêncio, assim, de vergonha. Pô, coitado. Cara, não. Não sei dizer, cara. Não adianta comprar o grid inteiro se todo mundo faz o problema. O problema é o seguinte. Eu vou deixar depois um gancho. Eu não vou falar sobre isso agora, né? Porque o Dixon ganhou ali essa prova e eu já estava comentando sobre isso na corrida de sábado. Mas o que aconteceu com o Dixon ter ganhado essa prova de sábado foi todos os adversários dele tendo problemas e ele não tendo nenhum problema. E isso tá virando muito comum. E muito comum mesmo. E praticamente, vamos dizer, a diferença dele contra o Pagenaud, no final da primeira corrida, foi de 60 pontos. Isso é mais de uma prova, e eles só tivemos 3. O Dixon teve muita sorte, ele estava em 7º antes de fazer o undercut. Aí ele fez o undercut e aconteceu o problema com o Newgarden. Aí os caras falaram no rádio, você está em segundo. Ele, como assim? Eu não sei o que eu fiz. Como é que eu tô em segundo? Cara, o Dixon vai correr mais até 2030, vai correr mais 10 temporadas, ainda vai correr de alto nível. Ou se não correr de alto nível, a sorte vai estar do lado do Dixon. É impressionante, cara. Tem mais alguma coisa dentro especificamente da primeira corrida que a gente lembra? Porque eu lembrei uma coisa. Cara, o Rossi, pior erro do mundo, o Rossi ter assinado um contrato com o Andretti novamente. Tava todo mundo falando sobre ele entrar no lugar da Penske, sobre ele ter, sei lá, em vez de ele fazer um contrato de 1 ano e tal, não, ele vai lá e mete uma faca ali, não, se eu ficar na Andretti vai ser esse dinheiro aqui, ou seja, ficou muito ruim para ele e ficou muito ruim para Andretti. E agora ele se ferrou lindo, porque ele não é candidato a título mais. Não, eu comentei isso durante a cobertura do treino livre, né? Eu tava conversando com o pessoal no grupo e fazendo o tempo real para indicar a depressão, né? Aí eu li uma notícia lá, enquanto passava o treino, que o Rossi tinha pego um carro novo, zerado para essa corrida, para resolver definitivamente o problema elétrico que o outro carro tinha. Aí terminei de falar isso, o Rossi fez um rallycross na grama. Cara, carro novo, porque ele tava zicado, mas é porque era problema mais interno ali, né? Era um problema hidráulico, não sei o que era, radiador, não sei o que era, nas duas. Ele nem largou quase no Texas. Na IndyGP ele teve problema no meio da prova, ou seja, tiveram que pegar um carro novo e nem assim, cara. Tá, eu acho que é nível Hélio isso aí, viu? Quando o Hélio também começava a entrar numas zicas, minha Nossa Senhora. Ou seja, já dá pra tirar o Rossi
do candidato a título já, né? Já estamos confortáveis para dizer isso, né? Somando Sim. com essa da coisa do domingo, mesmo com essa da coisa do domingo que a gente vai falar aí, o Rossi tá só em 18º no campeonato. Cara, eu acho que é um eu acho que tudo bem, vai ser difícil de ganhar o título, mas que ele pode chegar no top 5, coisa assim, acho que ainda dá. Só que ele vai ter que se puxar. O Colton Herta lá em segundo, cara. O Colton Herta, o Rossi já tá bem mais, tem muito mais experiência, um ótimo piloto. O Herta que tá superando todo mundo lá, né? O Herta eu acho que vai ser o principal da Andretti. Sinceramente. Pelo jeito. Mas eu acho que o Rossi tem chance, né, de chegar ao top 5 lá. Disputar título é difícil, mas pode ser que sim. É que o título eu acho que vai ficar pro Dixon. E o que o Hunter Ray tá fazendo lá ainda? Porque ele tomou um passão 2 vezes do Alex Palou. Que eu fiquei ali, o que o Hunter Ray tá fazendo ainda? O que a DHL tá fazendo ainda patrocinando o Ryan Hunter Ray, cara? Não, eu me pergunto o que o Hunter Ray tá fazendo ainda na IndyCar. Ele foi campeão. O Power conseguiu perder o título pro Hunter Ray. Eu acho que essa foi a maior façanha do próprio Hunter Ray. Que não foi nem dele. Foi dele, tipo, o Power perdeu o título pra ele. Acho que foi mais isso. E na Indy 500... eu acho que a maior façanha dele não foi nem a Indy 500, nem o título, nem nada. Foi ganhar aquela corrida de New Hampshire na chuva. A primeira corrida de oval na chuva da Indy. Cara, na boa. Tomou um passão. E o Alex Palou tá me surpreendendo muito positivamente. Eu sabia que ele é um piloto de talento por causa da Super Fórmula. Agora, fazer o que ele tá fazendo, principalmente ali na parte do Roadman. Ele chegou no oval do Texas, ele não tava nem aí, saca? Ele tava, tipo, acelerando o pau. Ele tá vestindo a camisa da Indy. Isso dá pra dizer com clareza. Pode voltar pra corrida já? Dá pra voltar. Tem alguma coisa Então, além disso que a gente falou na corrida? Tenho pequenos comentários sobre Jack Harvey. Primeiro que no treino livre ele fez a volta mais rápida. Aí quando parecia que ele ia sair como grande líder do primeiro treino, aí veio o Will Power e tirou de novo a primeira posição dele. Aí foi pro treino classificatório, ele estava indo bem até o final, ele liderou o grupo 1, aí veio o grupo 2, parecia que ninguém ia tirar, aí na última volta o New Garden tirou a pole dele de novo. Chega na corrida, ele vai para a área de escape na volta 38 e não saiu de lá mais. Pagou o carro lá e ficou por lá. Não, só falando da corrida em si, eu lembrei que o André Dweck no DAZN, olhando o Dalton Kellett parando. Esse ali é o teu antigo carro, né, o Leist? O Leist ficou quieto. O Dalton Kellett parando. Não é o mesmo carro. O antigo carro dele é o do Kimball, né? Se for falar tecnicamente, né? Que é o número 4. Mas ali depois ele corrigiu. Foi. Ele errou no sábado, e no domingo ele errou de novo, só que no domingo ele corrigiu. Sim. Não, eu também. Não, mas ali, tipo, nem tô reclamando do André nem nada, mas é que a situação foi muito legal, cara. Pegou, esse ali era o teu antigo carro, né? Pois é. O Harvey parece que teve algum tipo de problema ali mecânico e tal. Tava especulando isso daí, eu não sei direito, né? Ele perdeu o controle ali, ficou preso na caixa de brita. E aí, na relargada, o Dalton Kellett conseguiu a façanha de ficar na caixa de brita antes mesmo de cruzar a relargada ali, né? Na última curva ali, ele perdeu o controle e ficou na caixa de brita. Então, sobre esse lance do Dalton Kellett foi o seguinte: teve as paradas, né? Daí o Dixon que estava marcando o Will Power na pista conseguiu, aliás, foi vítima de um truque do Power na entrada do pit, que freou muito em cima. Eles quase bateram. Não foi truque, cara, foi normal, né? Porque em Road America, uma coisa que teve foi 2 zonas de velocidade, né? Você tinha um limitador de 90 milhas na entrada e aí um segundo limitador de 45 milhas porque a reta ali dos boxes é muito longa, né? Aí por isso colocaram 2 limitadores de velocidade ali pra reduzir o tempo que se gasta no speed. O cara ia voar ali se não tivesse o primeiro limitador antes, né? O cara ia, tipo, entrar voadaço ali, talvez não ia conseguir frear para 45, né? Então, eu acho que é por isso. Aí quando teve essa freada para 45, o Dixon foi pego de surpresa, aí ele meio que deu um bumpzinho lá NASCAR dentro do pit. Aí eles pararam, aí a Ganassi fez uma mágica tão grande que não dá para entender como eles conseguiram entrar bem depois do Will Power e sair na frente.
Aí eles saíram na frente. Porque a Penske errou no pit stop, né? Um dos pneus demorou para sair. Aí com isso o Paul ficou um pouquinho mais tempo nos boxes de que passou ele. Sim. Aí o Dalton Kellett veio meio com problema já. E deu uma fechadona no Ferrucci, que vinha em terceiro, tava cheio de push to pass. Aí o Ferrucci perdeu um tempão também. Aí na volta seguinte, o Dalton Kellett fez uma parada com o pit fechado. Aí ele foi lá pro final do pelotão, aí na relargada ele conseguiu sair da pista. Só que antes disso ainda teve o Marco Andretti, né? Que também deu uma pane no carro dele na saída. Foi, durante a bandeira amarela teve a pane, né? O carro apagou de Aí amarraram uma corda lá pra fazer o reboque e a corda rasgou. Nossa, olha. Não foi a corda que rasgou, foi um negócio assim, tipo, que o carro de serviço que tava rebocando ele tem tipo um soprador de ar, assim, na caçamba lá, né? Aí, quando amarrou a corda pra puxar o carro dele, aí bateu nesse soprador e derrubou ele a parte de plástico, assim, que sopra o ar, né? Que caiu no meio da pista. Aí ficou... nem levaram o Marco Andretti de volta pros boxes, deixaram ali numa curva ali que só as motos usam lá em Road America. É aquela curva de Tsukink, né? Tô ligado. Aí o Neil Gardner fritou os pneus completamente, assim, e a corrida dele já tava um lixo, terminou de ficar um lixo completo. Aí o Pato Ward começou a perder um bocado de posição, aí quando o Conor dele tentou passar ele, o Conor dele não tinha exatamente passado, e ele pegou e jogou o Conor dele no muro, o Conor dele deu uma pancadaça de oval em Road America. Pois é, isso a gente esqueceu de comentar, é verdade. Bom, bem lembrado. O Conor dele deu uma pancadaça, ficou até com o ombro. Eu não sei se ele deslocou o ombro, foi que disseram. Foi. Eu não sei se tinha chance dele não correr no domingo. Não. Porque tava desconfortável, né? Mas chance de não correr. O problema não era nem ele. O problema não era nem ele, era consertar o carro. Passaram a noite inteira montando o carro de volta. Aí sobre esse incidente... Pra acontecer o que aconteceu na segunda corrida, mas depois eu falo. Aí só pra esclarecer esse incidente aí do Pato Ward, aquela curva ali é uma curva, né? É uma quina de alta velocidade aquilo ali, né? Não é uma curva direita, né? O dele tava pro lado de fora, mas só que aquela curva ali não tem espaço para dois carros, né? Dito isso, eu acho que o Ward poderia ter tirado o pé ali, né? Por causa da posição ali dele. O dele já tava com o carro quase inteiro na frente. E aí ele não tirou o pé e acabou acontecendo um acidente. Não foi intencional, tanto que a gente não puniu esse incidente. Mas não foi o último incidente que o Ward se envolveu no sábado, né? Teve uma tretaça com o Pagenaud. Foi passar o Pagenaud, que tava em nono, eu acho. Aí o Pagenaud deu um totalzinho nele, assim, no fim da reta oposta ali. Quando tava frenando, o carro se tocou ali, antes da frente, se tocaram no meio da reta. E aí na volta seguinte, duas voltas depois, o Ward botou por dentro do Pagenaud e meteu o carro ali, deu uma pancada nele, jogou ele quase na brita ali. O Pagenaud perdeu várias posições depois disso. O Pagenaud só faltou... Sabe raio de Fórmula 1? O Pagenaud foi pior do que isso ainda, e a gente não fez nada, tava nem aí. E ainda teve o Rossi completando o azar dele, né? Foi, no finalzinho da corrida. O Chilton fez a mesma coisa com o Rossi. Meio que deu um chega pra lá bonito. Foi uma disputa mais limpa, na minha opinião. Eles se tocaram ali, foi mais tipo incidente de corrida mesmo, não foi do nível do Ward, na minha opinião. Aquele ali, o Chilton tava passando o Rossi e se tocou ali com o Chilton e quebrou a suspensão dele, né? Furou o pneu também, o dianteiro direito, parece. Foi. Aí, na última volta, ainda teve uma rodada do Ericsson que quase o Rahal bate em T nele. Não, pra ver, na última volta, o Ericsson meteu uma passagem por fora no Graham Rahal ali na reta oposta, no fim da reta oposta. Passou por fora, e aí tava perseguindo o Ferrucci. E aí, na curva do Canadá, né, aquela curva que tem lá, ele foi e rodou sozinho, quando tava com o 7º lugar garantido. E aí caiu lá pra décimo. Foi, mas a rodada foi muito perigosa, porque tipo, ele ficou atravessado no meio da pista. Foi. Aí o Rahal virou assim, tomou um susto vendo ele, quase que bate em T nele. Aí na última relargada o Will Power errou a marcha, daí o Dixon foi embora, meteu 2 voltas bem rápidas e ninguém pegou mais, acabou.
Cara, essas coisas eu vou ter que falar depois das corridas. Essas coisas que acontecem com todo mundo, menos com o Dixon. Porque é impressionante. E também o Power não sabe lidar com pressão. Mas, no final das contas, o Dixon venceu uma prova que foi movimentada, o que é incomum. O que é muita exceção, não acha? Não, praticamente 20 minutos do que a gente falou foi em 10 voltas. No fim da corrida. Foi no fim da corrida. E o pessoal, Ah, você acha que acabou? Achou errado. Teve uma segunda corrida que aconteceu no domingo, bem menos, né? Foi meio-dia praticamente no horário local. E a segunda corrida também começou movimentada, assim como terminou a primeira, mas movimentada até demais. Porque, para começar, quem ganhou a pole foi o Pato Ward, que tipo já queria chegar chegando, né? Não, foi muito Quase engraçado, levou assim. a vitória junto, né? Não, é que o treino de classificação do outro dia foi o mesmo grupo do sábado, só que a Indy só inverteu a ordem, né? Quem entrou primeiro no sábado entrou depois no domingo. Só que o grupo que entrou depois no sábado, o segundo grupo foi o que fez a pole, ele era muito mais forte que o primeiro, muito mais forte. Como ele entrou primeiro hoje, tipo, o pessoal não imaginava que fosse sobrar alguma coisa ainda pro segundo, só que a pista sempre melhora pro final, né? Aí, não lembro agora. Alguém fez a volta mais rápida, foi o Colton Herta. Foi o primeiro a baixar de 45. O pessoal sofreu no sábado para chegar em 45. O Herta baixou de 45, o pessoal pensou, não tem como mais. Ninguém tira mais dele. Aí chegou no grupo 2, o Palou tava igual o demônio no grupo, andando um monte. Aí o Palou fez o que era inimaginável, ele baixou de 45 mais rápido que o Herta. Aí beleza, o Palou vai fazer a pole, o pessoal já tava quase comemorando a Delcone, daí o Pato Ward do nada jogou a volta lá com o relógio zerado e fez a pole. E essa foi a primeira pole, né, do Pato Ward na Indy, que já chegou querendo chegar com a McLaren, né? A McLaren estava toda pomposa, né, principalmente para começar bem. E foi dessa maneira. McLaren. Foi a corrida da McLaren por enquanto, porque eles têm potencial para fazer muito mais. Só que eu queria comentar rapidinho por o que aconteceu no começo da prova. Foi uma loucura, porque já começou assim. O Pato Ward, ele é o pole, então o pole ele pode acelerar na hora que ele quiser, em teoria, até um certo ponto ali, né? E ele ficou diminuindo o ritmo um pouco além do que normalmente se faz. O Road America é uma pista que tem uma subida cega, ou seja, o cara da frente ele tá freando e o cara de trás está imaginando que o cara da frente está acelerando. O que aconteceu foi um mini pré-Big One que aconteceu ali, com todo mundo se tocando ali no meio da reta. E aí se juntou tudo, 2, 3, 4 lado a lado, chegou no final da curva e adivinha? Power de novo, estava envolvido numa situação, e aí começou a maravilhosa guerra. Longe. Nossa, e não, nem prejudicou o carro do Power, isso que foi legal. Foi. Ele deu aquela... Ele deu imensa. A área de escape da curva 1 é imensa, o Hunter Ray foi até o final dela, passou toda a brita, foi parar encostado no pneu lá. Mas o acidente poderia ter sido muito mais forte, né? Ainda bem que deu uma desacelerada legal. Aí virou a curva 1, na outra reta, o Power pegou, deu um totó no Rahal. Quando o Rahal voltou, o Rosenqvist jogou ele no muro. Que acho que foi o mesmo muro que o... Não jogou exatamente não, né? Que foi assim... Foi um efeito ricochete, né? O Power disparou em cima do Rahal, né? O Rahal foi lá pra quase pegando na grama, né? Aí ele tava na zebra, ele tracionou mal, acabou rodando e acabou batendo o Rosenqvist, né? Aí foi aquele totó ali em direção ao muro. E no final bem perigoso, ele pegou mesmo na quina ali daquela barreira ali. Sim. Foi muito feia a pancada. Ele poderia ter quebrado a mão se não houvesse o aeroscreen, porque a mão tava bem exposta. Foi tão forte o acidente que o pessoal que é fiscal de pista ficou preocupado com o muro. Foi lá ver se estava tudo certo ainda. O Rahal, não, que se dane o Rahal. Como é que tá o muro aí? O muro. Ficou bem uns 5 caras fazendo vistoria no muro lá. Não, mas é porque o muro, se tiver meio solto... Cara, um murão de concreto, não é um soft wall nem nada, um murão de concreto. Sim. Mas é que se tipo, sai aquele muro ali do lugar e tal, né? Também é perigoso para os pilotos que passam ali de novo. A questão é que o Power mandou 2 caras pro mato e foi a famosa sujinha. O cara mandou a sujinha pros dois e
Deixa eles se danar aqui lá atrás e Então, eu continuo a minha corrida dele. Aconteceu o seguinte, né? Lá atrás o Conor dele acertou o Oliver Askew, aí quebrou o bico dele e o Askew acabou com a corrida dele, ficou com problema até o final, até a última volta. Aí o Power, o Askew que tava com problema, o Conor dele e o Ferrucci que também ele acertou alguém, não deu pra ver, também foi punido. Foi o Harvey, acertou o Harvey ali, né? Foi. Ao mesmo Então, tempo aí, que De novo o Harvey, né, cara? Aí a Indy puniu o Power por causa do Totó, né, no Rahal, puniu o Ferrucci e puniu o Conor dele. Aí beleza, o Power, como tava quase a quebrada, foi lá, trocou, mudou de estratégia. O Conor dele, ele tipo, a equipe tinha feito todo o negócio no dia anterior pra acontecer isso com ele, cara. Mas não foi culpa do Conor, assim, exatamente, porque foi o Pato meio que demorou pra reflexo largar, da largada né? do Pato. Aí ficou aquele pessoal mais lento na frente e o pessoal de trás achando que já tinha largado já. Sim, Aí, sim, mas eu digo, o pessoal, todo mundo tava tipo, uau, vamos fazer um baita trabalho, não adiantou nada. Aí deu a relargada, né? O Power não satisfeito, ele chegou e, quer saber? Deu a relargada, né? Deu a relargada, daí o Power passou reto na curva 13, atingiu placa de publicidade, fez um rally na grama. De novo, porque eles botaram de novo a placa, né? Porque o pessoal da Andretti ele fez o rally na grama. Ele fez o rally na grama, cruzou a pista virado, que nem como o Ericsson virou, ele cruzou a pista virado, foi parar na área de escape do outro lado e apagou o carro dele. Aí, bem nessa hora, quando tava fazendo o resgate dele, aí o Rahal e o Hunter Ray foram dar entrevista, saíram do centro médico, foram dar entrevista. Aí falaram pro Hunter Ray que tinha acontecido com o Power e o Hunter Ray falou, bem feito, ele mereceu tudinho. Não, foi o Rahal que falou, na verdade, isso daí. Quem falou foi o Rahal, foi o primeiro a ser entrevistado. Maravilhoso, porque foi bem ali, verdade. Foi bem na hora do Rahal, o Power lá, que peninha, que peninha. Que desgraça. O Karma, Insta-Karma. Karma is a real thing. O negócio foi... Não, o Power realmente pedindo música. Qual seria a música do Power, cara? Uau! Velho. Não, ele deu uma volta com o bico novo e teve que voltar de novo. Quando ligaram o carro dele, ele voltou de novo pra botar outro bico. Quero fazer um parênteses. Rapidinho. Power já tá fora da Penske. É polêmico falar isso, mas eu acho que ele não sabe lidar com a pressão. Ele poderia ser tetracampeão. Ele poderia ser 4 vezes campeão. E a pressão que ele toma pra si mesmo, ele não sabe lidar com a pressão. Ele tá 10 anos nisso e ele ainda não sabe lidar com a pressão. Cara, aí no primeiro momento em que ele se vê numa situação que ele vai ter que cair fora, ou alguém vai cair fora, ele já... Ih, rapaz, sobrou pra mim. Ih, deu ruim, outro australiano vai pegar meu lugar, vai ser uma passagem de bastão. Cara, eu tô considerando o Power fora da Penske só por causa desses erros dele e também da equipe que ajudam, né? Acho que fora da Penske talvez não, ele vai lá pro Endurance, né? Mas a pressão ele sentiu tão... da Indy na Penske. Ele ficou tão louco por causa da pressão que ele parecia o padre do balão nessa largada. Na hora que ele deu o rally lá, ele deu um solavanco tão grande assim na grama lá, que ele parecia aqueles carros de 2 rodas, cara. Cara, quase que ele foi capotar ali, cara. Todas essas viagens lá na grama, eu acho que foi mandinga do Paul Tracy, porque durante os treinos livres ali tava aí chamando assim, vamos ver o flashback em 91, assim, o Paul Tracy bateu justamente ali naquela curva, né? Ele tinha feito a pole na volta seguinte. Ele tinha feito 92. 92. Foi o Paul Tracy que sofreu um acidente, o pessoal que tava no trailer do lado foi lá olhar. Foi ele. Mostrava isso no treino livre, aí justamente nas 2 corridas teve todos esses incidentes aí na grama, né? Ele falou isso no treino livre, mas ele tinha falado pra eles, bati, mas é que eu já tinha a pole garantida, eu queria fazer uma volta mais arriscada. Pior que ele bateu o carro e largou na pole. Ele bateu o carro e largou na pole. Foi fantástico. Ele tava até comentando, tinha um gurizinho ali que ficou, nossa. No trailer, cara. Deu pra ver isso no replay, deu pra ver. Tipo, o molequinho tava no trailer brincando, aí quando ele ouviu o barulho, ele virou assim, ele ia correr lá pra tentar fazer o resgate, junto com o pessoal do segurança.
No final das contas, foi tudo zica do Paul Tracy. É o Paul Tracy que quis ver a lenha, o negócio pegar fogo, botou lenha. Quer saber? Vai ser essa curva aqui mesmo. E aí, mas depois dessa sessão bate-bate, aí teve corrida. Aí teve corrida. E aí teve várias, porque o Pato Ward continuava fazendo... Cara, o Pato Ward, assim, lá no final, a gente vai falar da corrida assim no meio também, mas lá no final, os dois pilotos mereciam muito ganhar essa prova. Eles tinham histórias fantásticas. Cada um dos dois. Sim, começando pelo Dixon, que tentou, como é que a gente diz? Repetir a estratégia que tinha feito no sábado de parar mais cedo, só que dessa vez não funcionou, sim, quando né? Ele foi parar, acho que foi o carro dele que o mecânico tava trocando a roda e o mecânico de trás abaixou o macaco com a roda presa lá. Sim. Sabe o que é? É que isso também não é tão ruim, porque o Rahal já ganhou em Detroit as duas corridas na mesma estratégia. Então, tipo, se deu ontem, por que não ia dar hoje, né? Saca? Faz sentido. Não foi exatamente o Dixon que tentou, mas o pessoal da equipe dele lá nas paradas tentou sabotar bonita a corrida dele. E conseguiram. Aí, quando o Rosenqvist foi fazer a parada dele também, deu algum problema parecido na parada dele, tentaram sabotar a corrida do Rosenqvist também. E o Rosenqvist estava vindo, ele ultrapassou o Ferrucci e o Power, que estava em estratégia diferente. Tava, acho que 6 segundos atrás do Pato. E vinha remando, tirando. Quando ele parou, que era pra ele parar e... Tava tipo 3 segundos atrás do Pato, que foi a parada. Era pra ele parar e voltar na frente, aconteceu esse erro, aí ele voltou, tipo, acho que ao mesmo tempo, mais um pouco ainda. Segundos. Aí ele ficou a corrida toda remando de novo. Cara, naquele momento eu pensei, acabou a prova. Até comentei com o Emanuel, até comentei com o pessoal. Cara, pneu... O Pato Ward naquele momento, ele tava com pneu vermelho. Ele deixou o pneu vermelho no final. O Leicester cantou a bola. Falou, cara, esse pneu vermelho aí pode ser um pneu usado. Tá, mas beleza. E aí chega o Rosenqvist. Não, mas dá pra ver quando pneu é usado. preto? Aí eu pensei, não. Puta, acabou. Mas dá pra ver quando é usado. Quando é usado, tipo, se você olhar a parte preta do pneu, ela fica meio fosca, sabe? E quando o pneu é novo, aquilo fica bem brilhoso. Tá, mas vem cá, você acha que foi mais ou menos isso? Quanto que o pneu usado influenciou na derrota do Pato? Muito. Ou não foi ele que perdeu? Não, mas como é que aquele pneu que ele botou no final era o pneu que ele classificou para pole. Então aquele pneu tipo gastou um bocado, que fez a volta mais rápida do fim de semana. Ele entrou já meio que da metade pro final. Bom, aí em relação aos pneus, tava aí um conceito aí universal de que quase universal durante o grid todo, assim, de que o pneu preto estava dando melhor do que o vermelho, né? Compensava melhor andar com o preto do que o vermelho. Eu até comentei sobre isso no treino livre. O Neil Gardner fez uma volta de pneu preto antes da metade do treino. Ele ficou até quase o fim na frente com uma volta de pneu preto. E o pessoal dando volta de pneu vermelho não conseguia baixar. Aí eu acho que foi o erro da McLaren mesmo de botar... E do Pato, né? Que a escolha foi dele ali Parece que ele teve a escolha, se você quer botar pneu preto ou vermelho. Aí ele escolheu botar o vermelho usado ao invés do pneu preto, na última parada, né? Ele não era obrigado a fazer isso. Na teoria fazia lógica, né? Na teoria fazia lógica. Só que o Road America tava quente, realmente havia esse desgaste no pneu. Não, mas tipo, na corrida do sábado, os pneus pretos já tinham se mostrado como mais eficientes assim do que os vermelhos, né? Para a corrida. Não, e principalmente os carros da Ganassi, desde a coisa de Texas não, mas no GP de Indy e na primeira corrida, já tinham mostrado que com pneu preto eles rendiam muito melhor do que todos os outros carros do grid. Então já era meio que uma bola cantada que eles iam pôr o pneu preto no final. Antes disso, né, antes do clímax da corrida, a gente tem que falar de um cara, Conor Daly. A vingança de Conor Daly. A história da corrida. Uma vingança. Foi tão vingança que a transmissão da prova, faltando tipo 4 voltas pra acabar, meteu um flashback só pra mostrar que era uma vingança mesmo. Você tem o Conor Daly que teve aquele incidente lá, né? A equipe gastou a noite inteira consertando o carro. O Conor Daly deslocou o ombro, ficou
pistola com o Pato, e aí 5 voltas pro final você tem aquela história ali. Será que... Eu acho que foi 6 ou foi 7 pro final, na verdade, que começou isso daí, né? Tava o Rosenvist tentando tirar foi que o Conor dele tava, por causa da punição que ele teve no começo, ele também pegou um drive-thru no começo também. Uhum. Porque ele também parou com o pit fechado. Aí ele ficou numa estratégia completamente, tipo, muito fora da curva, assim, não tinha chance pra ele. Aí ele fez uma parada pra completar o tanque no final da prova. E aí quando ele voltou bem na frente do Pato. Aí o Pato conseguiu ainda passar ele, só que não conseguiu abrir. Ele ficou entre o Pato e o Félix e ficou marcando o Pato ali até o final. Aí quando chegou no fim da prova, ele passou o Pato e ficou fechando o Pato. Não, é porque o que teve, assim, o Conor dele foi fundamental pro resultado da corrida. Por quê? Porque na altura ali que ele fez a parada, eu lembro que o Rosenvist, né, que na última parada estava tipo 7 segundos atrás, naquele momento ali da prova, faltando 6 ou 7 voltas pro final, tava a 5 ainda, 4 segundos parece. 4, 5 segundos ainda, né? Tava muito difícil de alcançar o Pato Ward. Mesmo tirando bastante, ele não tava conseguindo alcançar direito. Então, teve um detalhe, né? Quando ele saiu do pit, ele tava acho que 3 segundos e meio, só que ele saiu com o pneu frio, né? E como o Pato tava com o pneu macio, mesmo o pneu macio usado, ele ainda tava rendendo bem no começo. Aí, tipo, de 3 segundos e meio, quando o pneu do Rosenqvist esquentou de verdade, era mais de 5. Enquanto sem o Conor dele, eu acho que o Rosenqvist não conseguiria alcançar o Pato a tempo de tentar uma ultrapassagem. Aí com o Conor dele ali no cangote, né, como a gente diz assim, do Pato, não só forçou o Pato a gastar mais os pneus, como também gastou mais combustível, que o Pato tinha parado antes. Tanto que faltando assim, tipo, 4 voltas pro final, o engenheiro dele falou: olha, você tá fazendo 2.7 de combustível, a gente tem que fazer 2.8. Ainda tinha mais o risco de ter pane seca no fim da prova pro Pato Ward, por causa do Conor dele. Estragou os pneus dele, fez o Rosenqvist ficar perto e ainda correu de ter pane seca só por causa do Conor dele ali, atrapalhando ele. Foi tão bizarro que quando o Félix passou o Pato tava com mais push to pass, acionou o push to pass, só que ele não tinha pneu nem combustível para passar. Aí o Félix sem push to pass mais passou e foi embora. E o Pato não conseguiu nem chegar perto dele. Não, a ultrapassagem foi muito legal. Foi muito legal porque eu achei que os dois iam se bater e ainda ter o Alex Rossi ganhar a corrida. Sim, cara, foi fantástico. E eu acho que ali foi meio que, assim, agora falando sobre o final, o Félix, ele praticamente se batizou na Indy. Porque por tantas vezes que ele bateu na trave e por corridas que a gente achava que, não, essa até é a corrida da cara do Félix, sabe? E ele não conseguia. Essa aqui, em Road America, não tinha cara dele. Por várias circunstâncias. Ele foi lá e resolveu a parada, cara. Isso mostra que... E detalhe, quem poderia estar no lugar dele era o Brandon Hartley. Por um detalhe que o Félix pegou essa vaga da Ganassi. Por um mero detalhe. Então, assim, parabéns ao Félix Rosenqvist que conseguiu vencer a segunda corrida. A Ganassi, meus amigos. Assim, vamos dizer que... Ok, o Penske comprou a categoria. Aí a gente todo... não, pronto, a Penske vai ganhar de lavada. Nossa, de novo. Pagenot, Power, Newgarden. Nossa senhora, que procissão. Penske IndyCar Series. Lá. Aí chega a Ganassi e ganha as 4 primeiras corridas. E ninguém fala dela. É muito, muito irônico. Tem que destacar aí o trabalho que a Ganassi fez no em termos de talento na parte da engenharia, né? O Chris Simmons, que era o engenheiro do Dixon, assumiu uma posição assim, tipo, de diretoria, assim, na parte técnica, né? Agora ele vê a operação de todos os carros da Ganassi, né? Do Dixon, do Rosenqvist e do Ericsson. Não é à toa que esses dois também estão andando muito bem assim em 2020 em relação a 2019. É isso que eu ia comentar. Na época que a Ganassi chegou a ter até 4 carros, lembra que a gente até zoava aqui que era a Ganassi B, que não prestava, não sei o quê. Sim. Agora todos os carros são bons. Todos os carros da Ganassi são bons agora.
problema é os mecânicos, né? São meio amadorzões ainda. E o Dixon, que ficou sem engenheiro por causa do Chris Simmons, né, e subiu no ranking da Ganassi, né? Aí contrataram o Michael Cannon, que era o GD na Coin. E aí formou essa dupla aí que tá parecendo ser imbatível, né? A dupla a ser batida nessa temporada 2020. Sem contar que Cara, o Dixon ainda tem o Mike Hu no carro dele lá. E eu acho que essa dupla tá nível Chad Dawes e Jimmy Johnson o na trio, NASCAR, né? porque os O dois trio estão a ser bem. batido, né? Eu não sei quem comentou, eu acho que vocês dois, ou pelo menos o João comentou, que a Penske tá com um problemaço. Isso foi no último IndyCarCast. A Penske ela fica trocando e revezando o estrategista para cada piloto. A Ganassi fica com o Rob Hull e o Scott Dixon, que já tem quase uns 10 anos ou mais. Sabe que existe um entrosamento quando você fica com o mesmo com a mesma pessoa sempre, quando trabalha com a mesma pessoa sempre. Isso eu também considero uma fórmula do sucesso, sabe? E eu acho que isso é fascinante. Agora, não é somente o trabalho bom da Ganassi que faz os dois chegarem na frente. Todo mundo faz estratégias e escolhas. O que eu considero é que falta potencial dos outros. A Penske está me surpreendendo negativamente. A Andretti, eu achei que a Andretti ia se dar bem, não está se dando bem, está muito, muito ruim. Ou seja, a Ganassi, ela pode estar fazendo um bom trabalho. Agora, ela não estaria ganhando 4 corridas seguidas se não fosse também os erros das outras equipes. Muita equipe errando ali. Eu não sei o que fizeram. Quando não é errando, é azar, assim, de equipamento, né? Tipo a Arreio com a mangueira defeituosa, né? Sim. Não, eu não sei Mas o tem que foi um que detalhe fizeram. aqui, ó. É que eu não sei o que fizeram. Tem muita gente tendo o mesmo problema, principalmente dentro da Penske, com a embreagem do carro na hora de sair. Aí deixa o carro apagar. Tem um detalhe aqui que quem tava vendo isso era o Ricardo Arcuri, que comenta ali a NASCAR com a gente. Ele andou vendo vários detalhes técnicos, ele tá sabendo um monte de coisa sobre esse aeroscreen. Até gostaria de sugerir que a gente convide ele para um programa para vir falar de aeroscreen aqui no IndyCarCast, quando tiver um final de semana sem corrida ou coisa do tipo, porque ele pegou muita informação. Ele só não pode divulgar quem é que ajudou ele lá, mas vocês todos aqui já sabem quem ele é, mas a gente não, ele pediu para não divulgar o nome. Ele deu várias e várias informações. E o carro, o aeroscreen com aquele peso todo, né, que vocês já sabem, ele joga o centro de gravidade para cima, para o meio. Então os carros ficaram mais difíceis de controlar, bem mais difíceis do que estavam no ano passado, que já era um carro mais arisco. E agora, com essa parte, com um carro mais difícil de controlar, quem tivesse um melhor ajuste ia se dar bem. E a Ganassi foi a primeira que conseguiu acertar o carro, tanto lá no oval do Texas, conseguiu, por isso que o Dixon ganhou aquela de lavada, aquela primeira corrida lá. Então, eles conseguiram antes o ajuste ideal, o Dixon ganhou. A mesma coisa nos mistos. A Ganassi foi a primeira a conseguir o ajuste. Por isso que ela foi bem. E só agora que as outras equipes já estão chegando no ajuste ali mais legal para conseguir agora se equiparar com a Ganassi. E mesmo assim, a Ganassi ganhou as 4 corridas. É irônico, porque a Ganassi, quando entrou o DW12, pegar o acerto de primeira. Tanto que a gente lembra do Franchitti. Lembra do Franchitti? O Franchitti demorou para pegar um acerto. Bom, aí ele foi aposentar, né? Dixon também. A Ganassi estava muito mal. Tanto que em 2012, quem que disputou o título? Foi a Andretti e a Penske. A Ganassi estava longe. Ironicamente, agora com esse novo carro, porque é um carro bem novo, se for dizer, uma mudança radical, não somente no visual, mas também no peso e força de gravidade do carro, agora o jeito da coisa. E parece que agora ela está saindo na frente de todo mundo. E ela é ampla candidata a título, a não ser que aconteça algum problema muito grave com o piloto. Porque, cara, desculpa, perder 4 de 4, cara, é 100% de aproveitamento. Só tem 2 carros. A Andretti tem 7. Não, ela não tem 7, ela tem 5. Mas, cara, desculpa. Sim, só para completar sobre a corrida 2 de Road America, né? O Rossi finalmente tirou o pé da Jaque, terminou em terceiro na segunda corrida, fez uma boa corrida. Não se envolveu em confusão, né? Não teve nenhum problema mecânico. E aí conseguiu garantir um pódio, né? E o Marcus Ericsson, numa corrida muito boa, terminou em quarto.
fez muita ultrapassagem, ultrapassou o Dixon, ultrapassou o Resta. Uma corrida muito boa ali. E aí o próprio Resta terminou em quinto, né? O único piloto além do Dixon a terminar todas as corridas ali. Quer dizer, é o único piloto agora, né? Que o Dixon terminou em 12º, né? É o único piloto do grid inteiro a terminar todas as corridas dentro do top 10. Até agora, né? E aí o Ferrucci, que se recuperou depois de tudo aquilo ali, fez uma estratégia de 2 paradas, né? O Palou, que largou em terceiro, mas não foi muito bem, perdeu o rendimento durante a prova. O Sato, que chegou em 8º, né? Discretamente. O Neil Garden e o Charlie Kimball garantiu ali o último lugar do top 10, né? Deixou o Will Power de fora e garantiu o último lugar do top para Foyt. Eu queria falar da Foyt rapidinho, porque assim, o Tony, quando correu em oval, conseguiu um top 10. O Kimball, apesar de ter batido na primeira corrida, ele vinha muito bem. Aí hoje o Kimball foi bem de novo. A gente pensa assim, não, a Foyt está bem melhor que o ano passado, olha aí, os caras estão até conseguindo top 10 já. Aí a gente vê o carro do Dalton Kellett virando 3, 4 segundos mais lento que todo mundo. Mas o Dalton Kellett é porque ele não tem experiência de misto com esse carro da Indy, né? Eu acho que ele não fez pré-temporada, se eu não estou enganado. Ele não fez nenhuma pré-temporada. Então, das transmissões, eu vi o anúncio em cima da hora, né, do Celso Miranda, falando que o Band Sports ia passar treino da Indy. O Celso Miranda, tu disse que ele ficou mais louco do que o padre, né, cara? Ele ficou em outra galáxia. Eu achei que a Band ia passar a Qualify nos 2 dias. Eu não sabia que era só no primeiro. Então, se a gente for contar as 2 transmissões, não dá uma direito. Mas vamos lá. Começou a primeira. Pô, eles caíram tanto assim. Assim. É isso que me impressiona, porque nas 2 primeiras corridas eles fizeram um trabalho excelente. Aí nesse fim de semana foi. Aí nesse fim de semana agora começou o treino. Aí pá, nada do Band Sports. Nada. E passando um VT lá de supermotor. Eu acho que até tem uma justificativa. Porque a IndyCar de última hora adiantou em meia hora. E eles teriam que mudar toda a grade em cima da hora. Isso é verdade. Eu até entendo entrar ali. Já tá ali, resume então, o que mas aconteceu. peraí, que o problema nem foi isso aí. Aí entrou na metade, certinho na metade. Quando acabou o grupo 1, ia começar o 2. Eles pegaram ao vivo o grupo 2 inteiro. Aí beleza. Okay. Começou, aí o Celso Miranda deu o regulamento todo errado. Que como era a rodada dupla, não é o regulamento tradicional. Ele não sabia isso. Exatamente. Cara. Agora vai os 6 meses classificar e... cara, isso foi um erro. Sim. Aí beleza. Como é que não sabe isso aí, cara? Não, mas tem um site lá, uma parte no site da Indy que tem o regulamento para o tradicional, o regulamento para oval, o regulamento para rodada dupla, o regulamento para 500 milhas, tem todos os regulamentos, todos os treinos, tudo que a Indy faz tá lá no site. Aí beleza. Começou, ele transmitiu, até a parte da transmissão foi de boa, eles analisaram quando teve um erro lá, o Molina estava falando da condição dos pilotos, beleza. Aí terminou, apareceu o Neil Garden comemorando. Será que isso não é uma dica pro cara, o Neil Garden levantar do carro, pular, abraçar os mecânicos? Não deu pra ele perceber? Aí, cadê o round 2? Aí o Celso Miranda, olha só, acabou, hein? Acabou! Nossa, acabou! Aí no de hoje... que surpresa! Aí no de hoje, beleza, teve um jogo de futsal lá que foi pra prorrogação, eles passaram em VT, até aí tudo jóia. Mas se eles iam passar em VT, passasse inteiro pelo menos, né? Não, repetiram de novo, entraram só com metade do treino, mesmo sendo em VT, só metade do treino. Não, mas não daria tempo. Aí eu tava acompanhando ali e eu gravei, não daria tempo, porque eles fizeram ali os últimos, acho que 15 minutos, que deu a segunda parte ali, acabou, já foi direto lá pras... já tava os carros já nas voltas de apresentação, não daria tempo, teria que entrar antes, só que antes tinha o jogo. Enfim,
E no Eu não DAZN, duvido nem que eles tenham colocado ali o treino pra preencher aqueles 10, 15 minutos ali, 10, 15 eu acho. Não, mas rapidinho, terminando sobre o Band Esportes, a transmissão das corridas foi interessante? Teve o trio ali? cara, eu não cheguei a ver Aqui. as corridas, entendeu? Eu vi as duas. Perdão, a segunda eu não vi. Eu vi a primeira, né? A segunda eu vi pela DAZN. Mas a primeira corrida, assim, ó, eu vi o treino e vi a corrida. E eu achei uma coisa que eu achei melhor a narração do Celso em relação aos anos anteriores. Por exemplo, nos treinos, uma coisa que ele quase não fazia, ficar apontando lá, falando sempre os tempos, quem tá fazendo mais rápido, o primeiro setor, segundo setor, etc. Ele tava narrando bem melhor os treinos do que antigamente, ele só ficava conversando, agora tá bem melhor. E na corrida ele tá mais empolgado, assim. Ele tá mais constante na questão da empolgação. Eu acho que tá bem melhor a forma de narrar dele do que, por exemplo, quando o ano passado, quando ele substituía lá o Vaz, por exemplo. Tava bem mais, assim, eu achei bem melhor nesse sentido. Então, sabe o que eu acho que é? Ele é o principal agora. Porque... não, o Celso Miranda sempre era visto como o substituto. Era o substituto do Theo José, do Luciano do Vale, cara, do Kaká Fernando, do Dudu Vaz. Porra, aí não tem como ficar empolgado. Agora que ele é meio que o responsável, ele já é o responsável pelo automobilismo no Band Esportes. Agora ele é o responsável pela narração, é visão dele de como fazer o produto ser atrativo. Aí ele manda bem. Eu gosto do Celso Miranda, eu gosto da narração dele, ele tem uns timings muito bons, ele consegue visualizar e ter um campo de visão interessante sobre a corrida. Sim, gosto muito dessa questão dele. O timing dele é muito bom. Você ficar feliz debaixo do capacete. O jargão não é tão bom, mas... mas a gente tá falando de eu não tenho TV a cabo, mas... Eu não tenho TV a cabo, mas fico feliz em saber que o Celso Miranda evoluiu, porque da última vez que eu vi uma transmissão com ele, ele falou sobre glúteos no meio da transmissão. Bicho, como é que ele conseguiu encaixar isso, cara? Zoando. Como é que ele Tá conseguiu falando encaixar? dos carros da frente dos pilotos, né? Que é feito, que é moldado, né? Aí o assento é moldado perfeitamente nos glúteos dos pilotos. Muito bom. Que fazer uma coisa engraçada ali, mas enfim. Quanto é o seu glúteo? 106. Então, vai ter que fazer um centro maior. Mas assim, ó, eu acho que ficou bacana, assim, essas últimas... Eu tô acompanhando desde a primeira, melhorou bastante. O fato de ter dois comentaristas é um ponto positivo, porque tem mais opiniões ali. Embora eu tenha achado, assim, eles podiam se puxar mais para ter informações. Tudo bem que em relação ao que tá acontecendo ali, ok, tem a corrida eles estão acompanhando, não tem o que falar. Mas, por exemplo, trazer informações, por exemplo, eu acho que tanto falha pro narrador quanto pros dois comentaristas. Eles têm que trazer mais informações e mais notícias mais quentinhas e mais bem detalhadas ali. Mas na hora de passar lá, de forma geral, eu gostei bastante da transmissão, mais da narração, assim, eu gostei mais. Então, vamos fazer um comparativo da DAZN Band Esportes, porque eu acho que os dois se divergem nessa parte específica. A Band Esportes, ela tem um hall de equipe muito interessante, e já é bem vista e bem conhecida, os caras têm anos e anos de experiência, o Celso Miranda, o Molina e o Carcaça. Então eles meio que se acomodaram, porque já que eles têm aquele timing, aquele feeling bom de fazer as coisas e tal, e narrar, se deram o luxo de não ficar pesquisando talvez tanto sobre as coisas. Porque, eu vejo na hora, no visual, e eu já cobri tantas vezes indie que eu não precisaria jogar tantas informações. E eu acho isso um erro, mas dá essa impressão. Eu não sei se é isso que acontece, mas eu quero falar que é essa a impressão. Agora, na DAZN, existe uma baita gama de os narradores e comentaristas não são tão experientes ou famosos, que é o André Dueck e o Matheus Leist, experientes no ramo onde estão, né? Só que eles trazem muita informação, eles compensam trazendo bastante informação. Eles trazem muita informação. Então eu acho isso bacana. Agora, falando agora do parte do DAZN, assim, eu não tinha nenhuma crítica ao DAZN, eu estava achando o trabalho deles impecável.
muita gente estava elogiando. Eu, quando via corridas da DAZN, eu fiquei, achei show de bola. Hoje eu não pude ver, mas assim, eu tava meio que priorizando o Band Sports porque eu gosto do estilo de narração do Celso Miranda, é gosto pessoal. Aí hoje eu não pude ver no Band Sports. Eu fui ver no DAZN. Cara, eu achei meio chato mesmo. É a questão de você chegar e entrar na corrida bem em cima da hora. Isso me lembrou muito a Band, sabe? Agora, eu não sei, eu só quero terminar minha opinião. Eu só quero terminar minha opinião. Eu só não sei se isso é... Claro, não sei se isso é a escolha da DAZN, se é problema na geração de imagens e tal. Agora, cara, ficou muito chato essa situação e, infelizmente, isso é passível de críticas. E vai ter gente criticando. O que você vai fazer com essas críticas é outros 500. Assim, ó, só deixa eu complementar, aproveitar que só o rapidinho, Daniel tava... Não vou cortar muito. Isso que você falou, eu já tinha levantado no podcast passado. Então não é a primeira pessoa que critica eles. Assim, ó, o ponto ali, por exemplo, por que eu acho que o pessoal tá um pouquinho acomodado ali na Band Esportes? Inclusive o Celso Miranda, mais os comentaristas. O suporte técnico que eu percebo ali na Band Esportes, a questão técnica é muito forte, é muito bom tecnicamente ali o serviço. Eles têm todo um aparato técnico, tem tudo ali. Então acho que tá tudo perfeito aqui. E as transmissões em si, quando tu tem uma questão técnica muito bem feita, isso dá um up na transmissão. E aí eles acabam relaxando. Tá bom, então não preciso me esforçar mais. Eu acho que nesse ponto é mais ou menos isso. E aproveitando ainda em Band Esportes, que aí esse atraso aí, por exemplo, do DAZN, a Band tinha muito disso, de começar muito em cima e terminar muito rápido. Esse ano tá me surpreendendo a Band Esportes, porque ela tá começando bem antes, aí tem um pré-race às vezes de meia hora, ou quando não tem um super motor antes, e eu sei porque eu gravo aqui, guardo pra mim, né? Eu guardo já 4 anos que eu gravo pra mim as corridas. Então, assim, ó, tá muito bom essa questão, assim, de pré-race, essa questão tá muito bom nesse ponto. Então, os meus parabéns, eles ficam até o final, eles ficam mais tempo depois da corrida, pra dar a pontuação do campeonato, essas coisas, eles ficam mais tempo. Ok. A DAZN tá fazendo hoje o que a Band Esportes fazia ontem, que é entrar muito em cima e sair muito quando acaba ali, muito rápido. Só que a questão da DAZN, ela traz as informações ali, por exemplo, o Matheus Leist, eu gosto muito do conteúdo que ele traz ali. Ele traz muita coisa exata e ele conhece as pistas, ele correu faz pouco tempo, ele tem experiência de piloto, então, em questão de comentários, não tem nada o que reclamar dele, em questão de conteúdo ali. Só que a DAZN eu vejo que, tecnicamente, se tu for comparar com a Band Esportes, tá muito atrasado, tá muito fraco o negócio ali. Eu vejo um negócio ali, por exemplo, tá os dois ali num quartinho, ou de repente eles estão à distância, né? Mas eu não sei se tem uma equipe que nem a Band Esportes lá com 300 pessoas, eu não sei se na questão técnica chega a isso. Então eu acho que nesse ponto a DAZN tá meio que fracassando nesse ponto. Eles tinham que ter mais atenção nisso daí, o pessoal tá pagando direto para poder ter essas transmissões, e eu acho que eles podiam se puxar para melhorar essa questão técnica aí. E uma coisa que eu acho positiva, estão trazendo os treinos, cara. Estão trazendo os treinos, cara, os treinos livres, tudo bem que é inglês, ok. Mas é um ponto muito positivo, agora eu vou dar um ponto positivo. Tem treino livre, tem treino classificatório, tá passando tudo, ok. Aí na hora de fazer em português, eles podiam pelo menos deixar a transmissão rolar, a pré-race em inglês mesmo, né? Ou só o som ambiente, sem narração nenhuma, deixa rolando ali. No começo era assim que acontecia. Não sei porque esse ano mudou. Então, mas, cara, mesmo se você não tiver geração de imagens, ou não sei o que aconteceu, isso não cabe a mim. Mas se você não tiver geração de imagens ou algo assim, cara, dá-se um jeito, sabe? Tipo, não pode ser motivo. Cara, a gente do Racing's Live, cara, sabe? A gente consegue fazer um pré interessante com imagens que não são nossas e afins, saca? A gente tá à distância, estamos fazendo um trabalho muito amador, cara, mas a gente dá um jeito, sabe? É um negócio... sei lá, é chato porque a gente já teve muito problema com a Band com isso. E aí a DAZN, tipo, muita gente paga a DAZN só pra ver a Indy. Eu conheço muitas pessoas. Eu sou um. Eu conheço muitas pessoas, amigas minhas, que pagam a DAZN só pela Indy porque elas querem dar aquele up, aquela moral.
sabe? E a Indy tem uma fã de bases ainda grande aqui no Brasil, se comparar em outros esportes de nicho e outras categorias. Eu diria que a categoria de automobilismo fora da Fórmula 1 que tem mais fan base do Brasil, sabe? Então, tipo, se alguém tá falando sobre isso, se alguém tá fazendo algo sobre isso, eles vão lá e pagam para ajudar a valorizar o tipo de esporte que tem. E, cara, se der o princípio de que parece que não é valorizado, os caras abandonam o barco. Então é muito perigoso você, tipo, por qualquer motivo que seja e tal, se é controlável ou não, mas é fato de que pode ser que as pessoas tirem o pé, sabe? Elas não queiram mais acreditar no projeto. E infelizmente, a Band Sports, para a DAZN, né? A Band Sports está mandando muito bem. Tá começando a ficar um negócio bem, bem profissional mesmo, assim, de que o que o fã da Indy queria ver o tempo todo. O problema é que eles só estão fazendo isso porque a DAZN tá na cola, né? É claro, a gente tem que falar que a Band Sports só tá fazendo isso porque a DAZN realmente tá na cola. É mentira se chegar e falar que a Band Sports faria isso por conta própria. Tanto que a Band Sports nem ia transmitir ainda esse ano. Então é bem assim, enfim, é uma treta aí que a gente vai vendo durante o ano, vai ver como é que vai ficar, se tiver Só uma pergunta. A Band Sports comprou por um ano apenas? Sim. Vai comprar ano a ano agora? Ou Olha, pelo menos esse ano? segundo Ano que vem nenhuma das duas está confirmada. Segundo o que o Diário Motorsport, que foi quem deu o furo da notícia da Band, falou, foi só para esse ano. E o contrato do DAZN é um negócio meio que internacional, não é feito aqui do Brasil. Foi o Mark Mais que fez para vários lugares do mundo, Alemanha, enfim. E aí o Brasil entrou justamente porque não tinha a transmissão da Band confirmada. E vai acabar esse ano também, ao que parece. Então, se a Band, por exemplo, renovar, provavelmente não vai ter DAZN pra nós aqui. Aí não dá pra saber, né? Aí eu Aí não são sei. especulações que eu acho que não ajudam nada, sabe? Há uma possibilidade de ser assim? Dá, Não mas sei. eu acho que não é legal dá, falar não. isso porque a gente não pode tratar como se fosse algo, a DAZN tá largando o barco, aí é ruim. Eu só falei isso porque dá a intenção, dá a entender, sabe? E eu acho que o Brasil é privilegiado por essa questão, que eu acho que é o único país que tem 2 emissoras passando ainda. E tá rolando uma Pois é. concorrência entre elas, né? Verdade. Exatamente. Bom, assunto Band Sports e DAZN cessando, vamos terminar o podcast com as nossas considerações sobre a próxima prova, que será uma rodada dupla de novo, mas dessa vez no oval, e vai ser muito louco ver como é que esse carro vai se comportar no oval pequeno. Iowa vai receber as próximas 2 etapas no mesmo final de semana, e eu queria ver com os senhores se vocês acham que vai ser uma corrida interessante, porque esse carro proporcionava corridas interessantes sim em ovais pequenos, não em ovais grandes, né? Agora, o que vai ser disso, né? O que vai ser com esse Halo Screen? Eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil de controlar o carro ali. Então, eu acho que pode melhorar a prova, assim, porque fica um pouquinho mais difícil um oval curtinho. Só que o Iowa tem um circuito, ele é diferente, por exemplo, que o Gateway, que aí tu tem as retas longas e a freada, ou a redução. E ali não, ali é mais estilo Fontana, só que uma mini Fontana. Então é difícil saber. Pode ser que melhore um pouquinho, por ficar mais difícil de controlar os carros. Então o cara dá uma rateada, quem tá atrás já vai passar, então pode ter umas ultrapassagens a mais ali. Mas é difícil saber, eu acho muito difícil. Como o Emanuel disse, assim, em parte, né, não dá pra saber como vai ser o comportamento do carro com aeroscreen, né, em Iowa, mas Iowa geralmente proporciona corridas boas, né. Tem sempre a questão aí do asfalto, que tá uma lixa, né, desgasta muitos pneus. E aí eu espero que tenha uma boa rodada dupla, né, que nesse caso, nesses últimos anos vinha sendo a corrida de 300 voltas, né? Nesse ano diminuiu para 250 as 2 corridas, né? Vai ser 2 corridas de 250 voltas. E eu espero que seja uma boa corrida, né? Ela não é 250 voltas desde 2014, quando aumentou para 300. Era 218 milhas, passou a 350 quilômetros. Perdão, era 218, passou a 260 milhas. Então, não sei se são 250 voltas, porque o oval não tem uma milha exata. Diz aqui que é 250 milhas, eu acho, não 250 voltas.
Não, 50 quando o voltas. número é 50 voltas, porque realmente não tem milhas exatas. É quando eles fazem essa contagem é por volta. Sim. Tá. Então, o que eu achei interessante aqui é que, como é um oval, né, e justamente por causa das preocupações que já levantaram aí na mesa, vai ter um treino livre na sexta-feira antes da primeira corrida e outro antes da segunda corrida. Então não vai ser falta de tempo para ajustar, só tem que rezar para não chover, né? Bom, então vamos torcer para não chover. Então, este foi o IndyCar Cast. Vamos ao jabás, vamos aos nossos famosíssimos jabás. Começando com o Emanuel Weiman no seu canal Indy Forever, não é, Emanuel? Então, pessoal, acessem lá o canal do YouTube Indy Forever. Tá um pouquinho parado ali. De vez em quando eu vou postar algumas coisas. O Road to 100 tá voltando aí em seguida mais uma temporada. Tem também a página lá do Facebook, que ela tá mais ativa hoje. Eu posto as corridas. As corridas que já tiveram até a semana passada já estão todas lá. Daqui mais alguns dias eu já vou postar as corridas desse final de semana ali, as transmissões da Band Esportes, lá na seção de vídeos. E também aproveitar aqui, eu tô direto no Racing Live fazendo as transmissões lá basicamente NASCAR. A gente fez os treinos em português da IndyCar. E também a gente chegou a fazer esse final de semana. Aliás, final de semana passada a gente fez um teste lá com a WeatherTech Sports Car. E de repente a gente pode fazer mais corridas aí da WeatherTech e também, quem sabe, ali da WEC, né? A gente tá estudando fazer as 24 horas de Le Mans, vamos ver se vai dar certo. Pelo menos os horários que não passam não vão passar na Fox Sports, pelo menos esse horário a gente quer fazer. O horário da madrugada. Porque geralmente a Fox Sports passa as primeiras 2-3 horas e as últimas 2-3 horas. Então a gente quer pelo menos fazer o restante. Pelo menos as 20 horas restantes só. Só 20 horinhas. Quem nunca? Às 18, 19. A gente tá estudando isso. Já tem alguns convidados. Venha participar da festa da madrugada que vai ser. João Mano Neto também e o Paulo, né, do IndyCar da Depressão, não é mesmo? Sim. Paulo, quer falar primeiro? Sim, o Indy Depre, né, é a maior página de memes sobre a IndyCar no mundo, até porque somos a única ativa. E a gente tá aí, sempre que pode a gente bota memes lá, a gente faz o jabá lá pro Indy Center, pro Indy Forever também, né? Sempre se ajudando aqui as páginas, né? E aí, só um aviso assim, que o João me falou, né? Que tem um grupo lá que a gente tinha feito lá em 2018, só que tá desativado, então não entre no grupo porque não tem mais nada acontecendo lá. E o Indy Center Brasil também, que trabalhou muito esse fim de semana, né? Trabalho dobrado, 2 corridas, um monte de treino. E se você perdeu alguma coisa, quer conferir a classificação do campeonato e das 2 corridas tem lá, pode conferir também o resumão das 2 corridas e o que aconteceu nos treinos, os horários. Inclusive, eu não sei quando vai ser esse podcast, mas na segunda-feira já vai ter todos os horários da prova de Iowa, das 2 de Iowa, na verdade. Então acompanhe lá, o Indy Center Brasil tá no Twitter, no Instagram e no Facebook. No Facebook é Fórmula Indy Notícias o nome. Se não estiver, você pode cobrar diretamente ao João Mano Neto. E mais um detalhe também, né? Eu não sei aí quem vai editar. Vamos dar um aviso aqui. Editor, coloca a trilha de aniversário, que esse fim de semana foi aniversário do grande Billy Herman. Opa! Grande Billy Herman. Parabéns, é o cara que praticamente foi o responsável por muitas das transmissões que a gente teve aqui. A gente falou de transmissão, né? E foi o responsável por a gente ter a Indy aqui no Brasil. Valeu, Billy! Muito bem, esse foi o IndyCarCast número 157, falando sobre Road America, e a gente vai ter mais um semana que vem falando sobre Iowa. A gente agradece a todo mundo que teve paciência de chegar até aqui. E vamos dar aquele tchau maroto a todos nós 4 juntinhos, respeitando o distanciamento social, amiguinhos. Respeite você também o lave as mãos. Juntinhos respeitando o distanciamento, muito bom. Juntinhos respeitando, porque estão juntos nos nossos corações. Tchau! 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 O Paulo Rubens sempre é o último.